versículo 1. Já, né? E a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desce a casa do oleiro. E eis, desci a casa do oleiro, perdão. E eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer um vaso. Segundo bem lhe apareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Diga glória a Deus aí. Nós começamos a ler essa passagem, nós começamos a ler. E aí, nós começamos a entender algumas coisas. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, ouve a minha palavra. Ouve o que eu estou te dizendo. De obediência. Obediência. A primeira coisa para alguém que quer ser moldado por Deus precisa obedecer a Deus. Não tem como você ser moldado por Deus se você não obedecer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Então eu quero ser moldado, eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado por Deus, eu quero viver o que Deus tem na minha vida. E eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. A primeira coisa, eu preciso obedecer. Amém. Eu preciso ir na direção que o Senhor está pedindo que eu vá. E o Senhor falou ao profeta Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro. E alguém tem dificuldade de descer aí? Às vezes nós queremos, nesse tempo, que é um tempo de status, né? É um tempo de status, é um tempo que a gente tem que mostrar que está bem. Você tem que mostrar que está bem. Nós estamos num tempo que todo mundo tem que mostrar que está bem. Esse é o tempo. As pessoas precisam ostentar, mostrar que está bem. Você precisa mostrar que está bem. E isso não é só lá fora, isso virou na igreja, cara. Isso virou na vida dos irmãos, dos crentes também. Então a gente trabalha com a necessidade de mostrar que a gente está bem. A gente tem vergonha de dizer: eu não estou bem, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. A gente tem vergonha de dizer isso. Começando pelos pastores. A gente tem vergonha de dizer, chegar no irmão, chegar ao pastor Eduardo: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Por mais que o pastor Eduardo saia e diga: pastor, eu estou aqui. Pastor, se precisar, eu estou aqui. Pastor, se precisar, pode contar comigo. Por mais que o Carlos diga isso, por mais que eu diga isso com o Carlos, mas nós temos a dificuldade de chegar para alguém e dizer: irmão, ora por mim que eu não estou bem. Como é difícil fazer essas coisas. Como é difícil a gente abaixar e dizer para o irmão: hoje eu preciso e careço da sua oração. O André fez um ato aqui que, meu Deus, irmãos, vamos se juntar 2 em 2 aí. Não precisa fazer isso de novo, não. Falando com o André falou. Vamos se juntar 2 em 2, vamos orar um pelo outro. Você ora por mim, eu oro por você. E quantos de nós, gente? Quantos de nós, às vezes, passamos por momentos e passamos sozinhos? Por quê? Porque nós temos a dificuldade de mostrar e de reconhecer que nós precisamos do nosso irmão.
Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Hoje nós estamos falando para homens e, pelo menos eu acredito, tem homem aí. Amém. Nós estamos falando para homens, o Senhor nessa reunião, e o Senhor nessa reunião, eu creio que Ele quer falar coisas específicas para nós. Deus ministrou algumas coisas ao meu coração, trouxe algumas coisas à revelação aos meus olhos, e quando nós começamos a falar do vaso do barro, quando Jeremias vai lá e tem essa... Chega à casa do oleiro e ele se depara com um vaso quebrando na mão do oleiro. Ele diz, o primeiro vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebrou. E aí quem representa o oleiro? Deus. Quem representa o vaso, nós? Pastor, é. E se eu te dizer uma coisa, o problema não está em quem estava fazendo o vaso. Nada. O vaso se quebrou, sabe por quê? Porque naquele barro, com certeza, ou tinha sujeira, ou ele não estava apropriado para ser feito com vaso. Aquele barro não era apropriado para que um vaso criasse a forma, para que o barro fosse criado uma forma de vaso. Então, aquele barro não era algo que não estava apropriado para se fazer. Então ele quebra de novo, farela de novo aquela argila, aquele barro, e ele começa a fazer o do vaso. Ele precisou quebrar de novo, porque aquele barro não estava apropriado para se fazer um vaso. E quando ele estava produzindo esse vaso, aquele vaso se quebra. Primeira coisa, irmão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem do pó da terra. Então, deixa eu dizer uma coisa, você é bom. Deus não pode. Nós somos totalmente dependentes do oleiro de Deus. E Ele é quem trabalhar na nossa vida. E aquele barro, não tendo água para se produzir, aquele barro quebra. E quando aquele barro quebra, o oleiro não joga fora. Ele não joga fora. Ele prepara o barro de novo para se fazer o vaso. Então, se tinha uma pedrinha, tinha que jogar mais um pouco de água, se tinha que se fazer algo, ele prepara para fazer novo. Então, às vezes a gente está quebrando a cara. Às vezes a gente está se quebrando, às vezes a gente não está dando certo as coisas. E aonde precisa mexer? No barro. Aonde precisa mexer em nós? E às vezes esse barro aí está cheio de orgulho, está cheio de soberba. Esse barro aí, Deus está falando, ele não quer ser tratado por Deus, não quer ser moldado. Não, pastor, eu cresci assim, eu sempre acreditei assim. Pastor, a minha vida era assim, eu sempre assim. Não, Deus, eu sempre assim. Não, Deus, sempre tal. E a gente não quer ser moldado, não quer ser esmagado. Ser moldado, irmão, é ser esmagado, é ser pegado para Deus fazer de novo. Então a decisão de ser moldado, de querer ser transformado por Deus, para que Deus trabalhe na minha vida, precisa partir de mim. Não é só estar na casa do oleiro. Olha para a pessoa do seu lado, não é só estar na casa. Pastor, então vai embora. É se entregar na mão dele. É dizer, daqui a minha vida, está nas suas mãos. Pode trabalhar. Não é só estar na casa, não é só vir, não é só entrar em culto e sair de culto e continuar gritando com a esposa em casa, continuar gritando com os filhos em casa, continuar dando mau testemunho dentro de casa, continuar acessando conteúdos proibidos na internet. Não é só vir para o culto e continuar vivendo a mesma coisa, irmão. Se você quer ser moldado por Deus, você precisa colocar a sua vida na mão do oleiro. Olha, eu trabalho. Vai dar forma para ele. Pastor, eu estou quebrado. Não importa, irmão, que você está quebrado. Não importa, ele não vai te jogar fora, ele não vai me jogar fora.
Ele vai fazer de novo, ele vai dar forma ao propósito, ele vai dar forma de novo às coisas. Ele vai dar forma do seu casamento, ele vai dar forma para o seu ministério, ele vai dar forma para o propósito dele na sua vida. Quem joga fora o barro somos nós, geração. Julgamos, esse irmão caiu, essa pessoa caiu, esse irmão fez isso, esse irmão aquilo. Nós somos assim, seres humanos. Mas a sua vida não pode estar na mão de ninguém, a sua vida tem que estar na mão de Deus. E Deus, ainda que se quebra, sabe qual é o mais interessante? É que muita gente está na casa, mas não está na mão de Deus. Meu Deus. Nós queremos estar na casa, na mão de Deus não. Na mão do oleiro, na mão daquele que trabalha, daquele que aperta às vezes. Né, pastor? Dá uma apertada pro barro, sair aquela pedrinha, ou aquela parte que tá dura, ficar mais mole. Dói, irmão, às vezes dói. Dá uma apertadinha de Deus, sabe quando Deus dá uma apertadinha assim? Aí você já diz, eu não vou aguentar, não me desguenta, eu vou te quebrar todinho. E eu vou quebrar todinho, mas eu vou te fazer de novo. E quando eu fizer de novo. É difícil isso, irmão, mas a gente não quer ser quebrado. A gente não quer ser quebrado, quem quer ser quebrado. Quem quer passar uns apertos, quem quer ser esmagado. Quem quer ser envolvido. Ninguém. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, é necessário. É necessário. É preciso nesse tempo. A gente olhar para a nossa vida, fazer uma análise, como diz o apóstolo Paulo, examine o homem a si mesmo. E aí quando você olha para você, eu sou uma bênção, né? Será que a sua esposa acha isso de você? Será que os seus filhos acham isso de você? Será que as pessoas que convivem com você do seu trabalho acham isso de você? Ser moldado por Deus, ganhar a forma que Deus está fazendo. Ser moldado por Deus é ganhar a forma que Deus está fazendo, do que o oleiro está fazendo, o vaso. Ele não se molda sozinho, ele não cria uma forma sozinho. É o oleiro que dá uma forma para ele, ele vai deixando aqui mais fino, aqui mais redondinho, e vai trabalhando, e vai trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Entrega na mão dele, entrega no mundo. Senhor, meu emprego é teu, a minha casa é tua, meu casamento é meu. A minha vida é tua. Quebra se for preciso. Faz de novo. Pastor, essa oração é muito perigosa, não é perigosa, é necessária. Se você reconhece que você precisa ser quebrado em algumas áreas da sua vida, esse dia eu orei para Deus e disse, a gente, quando vai ministrar, passa por um processo antes, né? Pelo menos isso acontece muito comigo. E eu passei uma situação esses dias que eu disse para dizer para Deus, quebra, me quebra, Jesus. Me quebra. Porque eu sei que ele vai me quebrar e não vai jogar fora. Ele vai quebrar e vai fazer ele feito. Verdade, Senhor. Então o Senhor, o oleiro, quando ele pega o vaso, irmão, por mais rachado que ele tiver, por mais estragadinho que ele tenha, se ele for colocar na mão certa, ele vai tomar forma. Ô, Senhor. Ele vai tomar forma. Nos molda, Senhor. Então, olhando quando está fazendo barro, ele vai dando forma. Ele vai dando forma, ele vai fazendo. E aí até o ponto que fica prontinho. Bom. Nós precisamos crescer. É colocar a nossa vida diante de Deus. É dar continuidade para o culto que acaba aqui às 9 horas do domingo, é dar continuidade, culto que acaba aqui às 10 horas no sábado, é dar continuidade, é não parar o culto. A gente para o culto. A gente para ali o nosso relacionamento com Deus, às vezes, porque acabou o culto. Hoje não é dia de eu ministrar, hoje não é dia de eu fazer nada, então hoje eu estou tranquilo. A gente vai
dando pausas, a gente vai parando, a gente não dá continuidade. A gente precisa dar continuidade na nossa vida com Deus, entender que a nossa vida não é baseada em culto, entender que a nossa vida não é baseada naquilo que nós fazemos na igreja, mas é aquilo que nós fazemos fora da igreja. Não é sobre o que eu faço na igreja, é o que eu faço fora da igreja. E melhor dizendo, nós chamamos de igreja, mas isso aqui é um templo, a igreja somos nós. A igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos a igreja. Então eu preciso entender que Deus quer me transformar, que Deus quer moldar a minha vida aos padrões dele. Deus quer fazer algo, Deus quer transformar a minha vida. Então eu reconheço, irmão, eu sei que eu preciso ser mudado, você não sabe. A gente sabe, às vezes a gente tem um jeitinho, a gente faz algumas coisas, e a gente sabe que aquilo ali já não está nos padrões de Deus. O que eu preciso? Ser quebrado. O que eu preciso? Voltar ao pó e dizer, Deus, faz de novo. Me transforma, me molda. Pega na mão a minha vida e faz alguma coisa. Eu preciso ser transformado. A casa do oleiro é lugar de recomeço. Pastor, eu estou quebrado. Pastor, minhas finanças estão quebradas. Meu casamento está quebrado. Meu ministério não acredito mais. Aonde tem um recomeço para mim? Na casa do oleiro. Olha, Deus. Não é sobre uma placa de igreja, não é sobre um livro por propósito, não. Mas é no Senhor há um recomeço para todo quebrado. No Senhor há um recomeço para todo quebrado. Eu lembro que um dia eu fui na casa do Rafa. Nessa época tinha um tempo que a gente não se via, né, Rafa? E eu fui na casa do Rafa, que fazia tempo que a gente não se via, e o Senhor, naquela noite, preparou uma noite para mim. E eu fui à casa dele, e a gente começou a conversar algumas coisas. E o Senhor, naquela noite, disse para ele: você vai ser quebrado. É, sim. Você vai ser quebrado, né? E ele sabe o que aconteceu naquela noite. É, sim. E ele disse: eu preciso passar por isso. Eu não quero, mas eu preciso. Então não é sobre o que nós queremos, irmão, é o que nós precisamos. Não é o que você quer fazer mais, a sua vida não é sua. Não é o que eu quero fazer, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer muita coisa. Mas eu não faço nada. E o Senhor não me permite fazer. Amém, Senhor. Eu, pastor, isso é super-homem, não. Às vezes eu choro, às vezes eu falo, Senhor, eu queria. Não, vai fazer isso. Então não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que precisa ser feito nesse tempo. E o que nós precisamos fazer nesse tempo, se entregar nas mãos do oleiro, para ele trabalhar na nossa vida, para ele dar forma ao propósito, para ele dar forma ao nosso casamento, para ele escrever de novo a nossa história. Algumas coisas estão se repetindo, porque nós continuamos sem se entregar. Sem se entregar. Sem se entregar. Sem dizer, eu sou barro, eu sou pó. E eu sei que na mão do oleiro tem solução. Eu sei que na mão do oleiro, eu sei que quando eu me entrego, que quando eu me coloco na mão dele, diz, pode quebrar, pode fazer de novo. Ele faz, gente. É verdade, né? E na mão do oleiro, na casa do oleiro, é lugar de recomeço. É difícil recomeçar, hein? Recomeçar é muito mais difícil do que começar. Porque você vai precisar acreditar de novo. Você vai precisar passar pelo mesmo caminho de novo. Você vai passar por algumas coisas de novo. Porque você recomeçou. Você começou com tanta empolgação. Não, agora vai, isso, aquilo. E um dia você parou, você se esbarrou, você quebrou a cara, deu errado. E aí você precisa voltar a acreditar para recomeçar.
Você imagina a frustração do oleiro quando ele está. Nossa, como está ficando bonito. Nossa, está ficando pronto. Nossa, peraí, eu tenho cuidado, já tá. Eu não vou. Eu tenho que trabalhar. Não. Quebrou. Vai sempre agora, hein? Deus faz assim comigo e com você. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Olha, Deus. Independente do que eu faça, do que você faça, independente da forma, do jeito, não importa. Todo dia. Mesmo que aquilo que Deus fez tão bonitinho, você vai lá e estraga. Mas se você reconhecer que você precisa dele, colocar a sua vida diante dele, tem solução. Tem um recomeço para você. Onde você começa, pastor? Onde você precisar. Só que a decisão de recomeçar já não é sua, de Deus. Já não é de Deus nesse momento. A decisão de recomeçar em nós. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero viver de novo. Senhor, eu quero o meu casamento restaurar. Senhor, eu acredito que o meu casamento pode ser um casamento muito feliz. Eu acredito que eu e a minha esposa possam viver os melhores dias. Eu acredito em um relacionamento com os meus filhos. Eu acredito no relacionamento com os pastores. Eu acredito no relacionamento com a igreja. Eu acredito no relacionamento. Eu acredito no ministério. Eu acredito naquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu ainda acredito. E aí o oleiro pega o barro. Daqui no altar jogar. Ele ainda acredita. Ele disse para rodar, põe a roda para rodar e começa. Amém, Senhor. Deus. Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não desista de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Verdade. E quando eu digo isso, eu não digo sobre o ministério, eu não digo sobre só pregar, não digo sobre cantar, não digo sobre dançar, não digo sobre fazer o diaconado, não digo sobre... Eu digo sobre a sua família, eu digo sobre aquilo que Deus tem para a sua vida a partir da sua casa. Amém. Se precisar, irmão, pega o vaso. Entrega na mão do oleiro que só tá quebrado aí. Deu tudo errado, irmão. Levou. Mas eu acredito que tem um recomeço. Eu acredito que o Senhor pode fazer de novo. Eu acredito que eu posso ver de novo. Eu acredito que o meu casamento pode ser um casamento cheio de amor de novo. Eu acredito que eu posso voltar a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa. Eu acredito naquilo que o Senhor tem para fazer. Por isso eu estou voltando. Pastor, mas eu me desviei. Pastor, eu vou sair da igreja. Se eu dizer uma coisa, tem muita gente dentro da igreja. Se eu falo no geral, ó, igreja, isso por um propósito, faz de compensa, faz de experiência. Tem muita gente ainda dentro da igreja, não gosta de Deus. Sim. Tem muita gente longe de Deus, que a vida está longe de Deus. Tem muita gente vivendo uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor tem pedido para viver. Não é sobre uma doutrina, uma determinada denominação, não é sobre isso, mas é sobre aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Responde para você que tipo de marido você é. Que tipo de pai você é. Que tipo de amigo você é. Se a sua mulher passar um momento difícil na vida dela, quem é a primeira pessoa que ela vai correr? Se o seu filho
precisar de alguém, minha primeira pessoa que ele vai poder. Um tempo atrás, a minha filha mais velha, na Gala, eu não falo isso por soberba e nem que eu sou o melhor marido do mundo, eu tenho muitos pontos a melhorar. Mas a minha filha, a gente estava na mesa, e eu fui até pro quarto chorar, eu fiz chorar na frente dele. E a minha filha disse, pai, então eu vou casar com alguém, eu quero casar com alguém igual você, igual você trata a mãe. Eu quero casar com alguém, sim. E aquilo para mim, pastor Eduardo, é um troféu. Para mim, pode parecer besta para você, mas eu fui pro quarto chorar. Eu dei uma disfarçada ali, o olho começou a encher de água, a conversa continuou na mesa, porque ela falou aquilo de uma forma muito simples, muito natural. Para eles foi uma conversa. Mas para mim, aquilo... Mas eu não fui pro quarto dizendo, Senhor, uau. Eu falei, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso mudar, como eu preciso ser transformado. Como eu preciso mudar com a minha esposa, como eu preciso mudar com os meus filhos. Mas aquela fala dela também me encheu, me deixou feliz. Tá? Mas, por outro lado, fez eu me analisar se realmente eu era isso que ela estava falando. Esse é o tempo, irmãos, que nós precisamos ser muito sinceros com você. Não é com os homens, não é comigo. Pastor, se você não sentir à vontade comigo, você pode conversar com uma pessoa. Talvez você não se identifique comigo para conversar, para se abrir. Talvez você não se identifique com ninguém, mas seja sincero com Deus. Amém. Entrega a culpa na mão dele, quando você se prostrar diante dele. Fala como está a sua vida. Fala o que você tem feito quando ninguém está vendo. Fala o que você tem feito quando ninguém está olhando, quando você está sozinho na sua casa. E aí você tem acesso a um computador, aí você tem acesso a um celular, você tem acesso ao mundo através de uma internet. Nesse momento, você está dizendo quem é você realmente e qual é o seu estado. Não é agora. O momento que nós estamos mais provados é no momento que nós estamos sozinhos. No momento que ninguém está vendo. E aí passa aquela mulher lá na rua, lá, que Jesus amado. Não, não é para olhar para a rua, não, irmão. Eu estou falando exemplo. Ó, já caiu dois aqui, já está em pecado aqui, ó. Vocês só pegaram a parte da rua, né? Mas não é essa, não viu? Vem, passa aquela mulher do seu lado com perfume, entra aquela mulher no elevador. Mas fala, Jesus, esses dias eu estava no elevador e rapaz, eu dei até risada. Entrou uma mulher no elevador. Que eu vou dizer pra você, se ela tivesse nua, ela estava mais vestida. E aí, eu naquela situação, eu olhei, eu vou ver a caixinha de correio. Vou morar no apartamento. Irmão, eu falei, eu não vou ficar dentro do elevador com uma mulher dessa. Passou, você ia agarrar a mulher. Eu tava com medo dela me agarrar. Porque você é bonito? Não, eu vou saber o que o diabo tá tramando. Aquela mulher faz igual uma mulher de Potifar, fez com José. Agarra ele, começa a dizer, tá me estupando, alguma coisa do tipo. Passou. Irmão, abre o olho. Abre o olho. Tem muita coisa acontecendo, porque não é um julgamento, mas tem muita gente que não vigiou. Muita gente não vigiou. Então, eu sou. Aí começa, né? Começa. A mulher, conversa, esse livro. E aí daqui a pouco, não dá. Pastor, a gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. A gente precisa começar a ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Sabe aquele cara que você vai conversar e ele fala tudo que você não quer ouvir? E aí você corre dele, esse cara você tem que conversar. Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, tinha um irmão, ele é uma benção, o irmão Roberto. Depois de ele ouvir a mensagem da internet, ele
E ele era aquele cara que eu não gostava de encontrar ele nos corredores da igreja. Porque quando eu encontrava ele no corredor da igreja, ele sempre vinha me corrigir, ele sempre vinha falar alguma coisa com muito carinho, muito respeito, muita educação, nunca foi deselegante. E eu não gostava de ouvir as verdades que ele tinha para falar. Então sempre eu encontrava ele e aí eu comecei a fugir desse irmão. Quando eu via aquele irmão estava vindo, ele ia para um lado, eu ia para o outro, eu sempre estava fugindo dele. Mas ele sempre dava um jeitinho de me pegar. E aí, um dia eu entendi. Eu falei, é esse irmão que eu preciso ouvir. É esse irmão que eu preciso ouvir. O que é isso, irmão? É ser moldado. É entender que Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, quando Ele quer mudar a nossa história, quando Ele quer mudar a nossa vida, Ele vai nos pedir para ir em lugares que nós não queremos ir e para fazer coisas que nós não queremos fazer. Então, ser moldado é entender que eu preciso entregar. Que eu preciso entregar tudo na mão do oleiro para ir trabalhar, para ele fazer a minha vida. Isaías 26:5. Capítulo 26, versículo 5. Quando estamos secos e enfarinhados pelos aflitos dessa vida, estamos como um pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldados. Isaías 26:5. Isso. Certamente, ele humilha e abate os que habitam nas alturas, que rebaixa e arrasta a cidade soberba e lança ao pó. Que é isso, pastor? O que isso tem a ver com a mensagem? Eu conheço toda a resistência da minha vida. Para ver o que Deus quer fazer, toda a resistência. O que Deus quer fazer na minha vida? Onde está a resistência? Aonde está a resistência? Bem, onde está a resistência? Bem, você. Em toda a resistência, tudo aquilo que quanto mais eu resisto à vontade dele, quanto mais eu evito a viver aquilo que Deus tem para a minha vida, mais eu sou quebrado. Mais eu sou quebrado. Quanto mais eu resisto, quanto mais eu vou para fora, Deus vai dizer, vem para dentro, eu vou para fora. Vem para perto, eu vou para longe. Mais eu sou quebrado. E aí, quando eu vou, mesmo sem entender, às vezes, eu digo, Senhor, ele só vem recolher os cacos. Só vem pegar os caquinhos lá. E aí coloca lá. E a água, pastor? Quem é a água? Quem é a água? Quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Quem é o barro? Somos nós. E quem é a água? Deus. Então o barro e a água. E aí quando o barro está ressecado, todo quebrado, o que ele precisa? De água. Para amolecer e para ser feito de novo. Então, quando você está todo quebrado, para onde você tem que ir? Para Deus. Não tem para outro lugar, sim. Não vai ter outro lugar. Não vai ter outro lugar que vai trazer forma de novo para a sua vida. Não tem outro lugar, a não ser Deus. Porque é essa água que vai molhar, que vai encharcar, que vai dar forma de novo, que vai amolecer, vai quebrar toda a nossa beleza, vai quebrar toda a nossa soberba,
que vai nos arrastar de novo para o propósito. E aí, vai dar forma ao propósito. Claro, cadê aquele vaso? Está lá embaixo. O que você acha aquele vaso que você gosta dele? E aí vai dar forma de novo ao propósito. Então Deus pega os cabos quebrados, destruídos, está tudo acabado e dá forma de novo. Então sobre ser moldado por Deus é permitir que Deus trabalhe na minha vida. Pastor, o meu casamento, a minha mulher, os meus filhos, o ministério, irmão, tudo precisa ser levado para Deus. Não tem outro lugar para as coisas serem consertadas e ganhar forma. Não tem outro lugar. Qual lugar, pastor, para pegar os cacos? Entrega na mão de alguém. Vai dizer, esses cacos aqui vão jogar fora. Caco, acabou, vou jogar fora. Fica de barro ainda, não vale nada, vai jogar fora. Vai dar um dolor que tem um valor. Sabe onde você tem valor em Deus? Sabe quando você está quebrado? Obrigado, meu amigo. Sabe quando você está quebrado que ninguém olha para você, a sua família não olha para você? Ninguém dá importância para você, ninguém valoriza você. Porque você está quebrado, você não tem nada para oferecer. Estou quebrado. E aí você entende, eu preciso ir para Deus. Na casa do oleiro. Aonde o que está quebrado toma forma de novo. Aonde o casamento está destruído, toma forma de novo. Aonde o ministério está destruído, toma forma de novo. Aonde a família está destruída, toma forma de novo. E aí, o vaso está pronto para ser usado. O vaso está pronto. Se isso aqui fosse carro, irmão, se aqui fosse carro, se aqui fosse um barro, a gente já tinha jogado fora. Talvez se você pegar um monte de barro na rua, você não sabe o que faz com ele, você joga fora. Eu jogo fora, o valor lá, um vaso quebrado, vou fazer. Muitas pessoas não entendem isso. Que Deus é um Deus de recomeço. Todo dia tem um recomeço para mim e para você. O que as pessoas não entendem é que a igreja está cheia de ex. Ex-viciado isso, ex-viciado aquilo, ex-isso, ex-aquilo. Porque Deus pega o barro, o vaso, que não é mais vaso. O vaso todo quebrado, os caquinhos, que iam jogar fora, que já não davam mais nada, que falavam que não tinha mais jeito. E ele faz de novo. Faz de novo. E aí trazendo para nós. Quantas coisas nós tentamos existir na nossa vida. Quantas coisas nós não deixamos de acreditar que pode ser diferente. Quantas coisas nós estamos entregando o ponto e se acostumando a viver, sendo que Deus ainda quer mudar, que Deus ainda quer mexer, que Deus ainda quer dar forma ao seu casamento, que Deus quer dar forma ao propósito que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. O que nós fazemos, irmão, quando não dá certo? Ah, Deus, por que não está dando certo? Ah, Deus, por que meu casamento está daquele jeito? Ah, Deus, por que meu ministério não flui? Por que, Senhor? Por que disso? Por que daquilo? Irmão, deixa eu dizer alguma coisa para você. A primeira ordem, a primeira palavra liberada para Jeremias, ele disse: Jeremias, se levanta. Se levanta. Deixa eu dizer uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Se levanta. Amém. Se levanta em oração, se levanta em jejum, se levanta em propósito, se levanta nesse tempo em favor da tua família, em favor da tua casa, em favor do teu ministério. Se levanta. Quando eu digo se levantar, não é numa soberba, não é simplesmente se levantar numa cadeira, mas é se levantar dessa situação
Amém. Sacerdotes do Senhor, homens do Senhor, nesse tempo, Senhor. se levante diante da sua casa, se levante diante da igreja, se levante contra a boca, abraçando, Deus. Amém, Senhor. Não fique prostrado, não fique sentado assistindo as coisas acontecer. Faz alguma coisa, irmão. Faz alguma coisa. Pastor, meu casamento está acabando por culpa sua, irmão. Pastor, você está me julgando? Não, irmão. Faça alguma coisa. Pastor, meu filho, como que está? Faça alguma coisa. Pastor, meu ministério, como que está? Faça alguma coisa, se levante. Amém. Esse é o tempo que Deus quer levantar homens fortes. Pastor, você começou a dizer sobre estar quebrado. Talvez, irmão, hoje você esteja quebrado, mas se você vir para o lugar certo, Deus vai dar forma ao propósito, Deus vai dar forma de novo. O vaso não é mais vaso hoje. Não é mais vaso para as pessoas, mas quando o oleiro olha para aquele barro, ele já vê um vaso. Ele não olha e diz um barro, ele diz um vaso. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não olha para o seu casamento, Ele não olha para o seu ministério e diz, ei, desse casamento, ei, desse ministério. Deus já olha e diz, olha que família linda, olha que ministério frutífero, essa é a unção de cura, esse é o ensino, esse é uma palavra que vai libertar as pessoas. Quando Deus olha para mim e olha para você, ainda que você tenha rachado, quebrado, Ele olha com os olhos daquilo que Ele projetou para você e para mim. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Talvez você está olhando para o espelho aí e você está dizendo, não. E aí Deus está dizendo, você. Deu uma imagem na internet, tem um gatinho, né, olhando no espelho, e no espelho reflete a imagem do leão. É da mesma forma que Deus te vê, né? É da mesma forma que Deus te vê. Se levanta, valente Senhor, se levanta, homem de Deus. Se levanta. Quando você olhar para a sua casa, quando você olhar para a sua família, quando você olhar para o seu ministério, quando você identificar que alguma coisa ali não está da forma que deveria estar, opa! Pastor, então vou espiritualizar tudo, meu irmão. Mas tem um discernimento do que é de Deus e do que o diabo está tramando contra a sua casa. Pastor, Deus permite algumas coisas. Você tem dúvida nenhuma. Mas tudo que acontece na nossa vida vai sempre nos empurrar para Deus. Glória a Jesus. Tudo que acontece na nossa vida sempre vai nos empurrar para Deus. Grave isso. Tudo que acontece sempre vai nos empurrar para Deus. Talvez por um tempo você possa não entender e querer ir para longe. Mas lá na frente, você vai ter que corrigir a rota, fazer o retorno e voltar para o lugar que o Senhor chamou para estar. E esse lugar não é um lugar físico, é um lugar de Deus. Então a casa do oleiro é um lugar de recomeço. Jeremias chegou na casa do oleiro, irmão. Não tinha um anjo lá. Pastor, não tinha anjo? Não tinha anjo. Não tinha ninguém orando em línguas? Não tinha ninguém orando em línguas. Pastor, não tinha um culto? Não tinha um culto. Então por que Deus mandou Jeremias lá? Para Jeremias entender que Deus trabalha, que Deus continua trabalhando, e que o vaso ainda que ele se quebre, ainda que ele se ache, ainda que você acha que tudo está acabado. Deus tem um recomeço. Deus sabe que tem um recomeço. Glória a Deus. Glória. Eu lembro do pastor Eduardo. Lembra, pastor?
Como Deus faz as coisas. Aquele dia, trabalhou com a Letícia, conhecia a dona Mara. E um dia nós fomos lá fazer uma oração na casa do pastor Eduardo. E hoje nós estamos aqui. Nunca tinha visto ele, nunca tinha me visto. E hoje nós estamos aqui. Naquele dia, ele era o vaso rachado. Ele era o vaso quebrado. E ele disse, quero voltar, quero ir com as mãos do oleiro de novo. Né, pastor? E aí o oleiro trabalhou. Irmão, não fuja do processo. É o processo que dá forma ao propósito. Tudo tem um processo. Esse celular passou por um processo até ser fabricado. Essa taça passou por um processo. E hoje ela tem uma forma. O processo dá forma ao propósito. Nunca fuja do processo. Pastor, estou passando por um processo aí, estou passando por uma situação, fica tranquilo. Quando Jeremias chegou lá, estou assistindo. Eu sinto que eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite. Fica tranquilo, Deus vai te tirar de um lugar. Mas já tem um lugar pronto para você. Amém, Senhor. É, Senhor. Jeremias levanta e vai. E gente aqui que andou muito preocupado essa semana. O Senhor está falando aqui alguma coisa. Como que vai ser? O Senhor está dizendo, só vai. Só vai. De lá vai estar tudo pronto. Quando você chegar, você vai se assustar, vai dizer. Tem um lugar esperando você. Tinha um lugar esperando Jeremias para Deus falar com ele. Tem um lugar esperando você. Quando o Senhor disser no seu coração, sai desse lugar e vai, só obedece. Mas eu chego lá, quem vai ser, quem vai estar lá, um que é um culto, não é, é isso e aquilo, só vai. Só obedece. Tem um lugar esperando você. Eu quero finalizar, mas o que mais me marcou foi quando o Senhor disse, estou dando forma ao propósito. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de todos os homens que estão andando. O Senhor está dizendo, eu estou dando forma ao propósito. Talvez você não entenda o que está acontecendo aqui nessa noite. Talvez essa não é a mensagem que você esperava, mas o Senhor está dizendo que Ele está dando forma às coisas. Começa a entregar, começa a colocar na mão do Senhor. Você vai ver algumas coisas acontecer muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Algumas coisas vão acontecer rápido. Você vai dizer, Senhor, está aqui. E dentro de pouco tempo você verá o resultado daquilo que você falou. Olha, Senhor. Como aquele vaso quebrado, o goleiro pega e começa a fazer de novo. O Senhor está fazendo de novo. Essa rede de homens aqui, essa reunião de homens, nunca mais será a mesma. Amém. A nossa próxima reunião de homens, vocês vão ver pessoas diferentes nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Mas além de pessoas diferentes, você vai estar vivendo uma situação totalmente diferente do que você está vivendo hoje. A guerra que você está vivendo hoje vai ser um testemunho dessa rede de homens que nós vamos ser reunidos na próxima vez. Na próxima reunião você vai dizer, naquele dia eu estava vivendo isso, aquilo, e hoje. Hoje o Senhor deu forma
Olha o propósito. Hoje eu entendi que não era para me matar, que não era para me jogar fora, que não era para acabar comigo, mas era porque algumas coisas precisavam sair da minha vida. Porque quando eu chegava em determinado ponto do que o Senhor estava fazendo, alguma coisa atrapalhava, alguma pedrinha, alguma sujeira no barro, atrapalhava, o barro quebrava, e o oleiro tinha que fazer de novo. E bom, que está atrapalhando o Senhor trabalhar na sua vida? Papo de crente. Que está atrapalhando o Senhor trabalhar na sua vida? Que está atrapalhando? O que é aquela pedrinha que faz o vaso se quebrar no acabamento final? Que é aquela pedrinha que faz o vaso se desmanchar no meio do caminho, no meio do processo? Que está atrapalhando o oleiro de trabalhar, de fazer o vaso? Deus é o oleiro. A Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Esses dias o pastor Eduardo foi usado com Deus. Eu nem estava conversando com ele chegou do nada e falou assim: pastor, o vaso quebra na mão do oleiro. Eu falei: entendi. Entendi o que Deus quer falar. Se o senhor perceber, Deus usou. Ou talvez você percebeu, mas não percebeu, foi eu, ou alguma coisa disso. Então o vaso está sendo fabricado aí, está sendo pronto, mas alguma coisa ali no meio daquele processo, uma pedrinha, atrapalha, o vaso se desmancha. Ou o oleiro tem que se desmanchar, porque aquele vaso, lá na frente, ele vai estar desapropriado para o uso, ele vai estar apropriado para o uso, ele vai ter um defeito. Então aquele vaso para ficar bem feitinho, como esse, está todo lisinho aqui. E daqui ele está comprando, ele tem um furinho aqui para vazar. Deus quer pegar aquilo que está deixando de existir na sua vida. E Ele quer fazer de novo. Ele quer fazer de novo. Pastor, o que eu preciso fazer? Coloca na mão dele. Se derrama na mão dele. Se entrega. Se rende. Pastor, o que vão pensar de mim? Não importa. Pastor, se eu falar que eu estou fraco, o que vão dizer de mim? Não importa. Pastor, se eu dizer que eu preciso de oração, o que vão falar de mim? Não importa. Viva um processo que você tem que viver, mas entenda, lá na frente tem um propósito maior, lá na frente tem forma para o teu processo, lá na frente tem cura para a sua dor, lá na frente tem restauração para o seu casamento, lá na frente tem uma função nova derramada sobre o seu ministério, mas viva o processo. Não pule o processo, que depois você vai voltar. Se você pegou um trem errado, irmão, você vai descer na estação. Mas se você pegou o trem certo, você vai descer na estação. Aleluia. Pastor, eu peguei o trem errado. Volta. E o quanto antes, porque se você não está olhando. Eu lembro que uma vez eu tinha 12 anos, quero finalizar, eu peguei um ônibus errado. E aí o ônibus lotou, eu fiquei lá no fundo, eu falei, agora? Eu fiquei, e agora? Ele parava num ponto, parava de outro, e agora? Parava num ponto, parava no outro, chegou no ponto final, o cara falou, ponto final. Eu falei, então, eu peguei o ônibus errado. Aí o cara falou, não, você não está agora, eu vou demorar para me levar de volta. O que faz com você? Não, eu espero. O cara falou, faz 2 horas de anda. Eu falei, eu espero, não. E eu lá, cara, o que não faz com esse moleque? Não, vai descer o outro ônibus aí, nós fala o ônibus, com a ideia que me leva aí. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Contei a história com o cara lá. E aí eles pararam, o outro ônibus estava descendo. O moleque aqui, tá bom, põe ele veio pelo fundo lá. Aí desci lá no centro de Jangueira e aí foi pra casa. Eu podia ter descido antes. Foi muito longe. Pegando o trem, o ônibus errado. O caminho de volta foi mais longo. A gente tem dificuldade de reconhecer que errou. A gente tem dificuldade de dizer, Senhor, me quebra. Eu preciso ser quebrado, tem algumas coisas de mim. A gente tem dificuldade, a gente precisa mostrar que está bem.
Eu termino essa ministração com aquilo que o Carlos falou num grupo de homens aqui, tempo atrás. Não é que foi no último minuto. Não fuja do lugar onde você pode ser fraco. É. Lá fora você tem que ser forte. Forte, aí como você tá, bem, tranquilo, tudo aberto. Firme e forte, firme na rocha, firme no Senhor. Mas aqui, mano, aqui é lugar que você se me quebra todinho. Acha tudo, quebra tudo. Faz de novo, vaso pra você quebrar. Sabe? Deu errado, eu peguei a rota errada, eu peguei o caminho errado. Eu estou seguindo por um caminho errado, desse jeito meu casamento vai acabar, desse jeito meu ministério, uma hora vai ser preso, eu não vou aguentar. Desse jeito a minha vida, uma hora eu não vou aguentar, desse jeito eu não vou aguentar. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, vem. Quando eu estou sozinho, vem. Eu preciso, Senhor, não dá mais para ver desse jeito. Eu ainda sinto desejo por algumas coisas, eu ainda sinto vontade por algumas coisas. Irmão, seja sincero diante de Deus. Senhor. Seja um vaso que o Senhor pode usar. Seja um vaso que o Senhor pode quebrar, fazer de novo. Seja um vaso na mão do oleiro. Seja um vaso na mão do oleiro. Dá vontade de quebrar esse vaso, assim, que vocês viram um vaso quebrado. Não vou fazer isso, não. Se derrame, se derrame, se derrame. Precisamos manter a nossa vida na presença de Deus. Para não sermos um vaso seco e duro, impedidos de ser moldados por Deus. Precisamos permitir que o Senhor nos molde em todo no nosso temperamento, nas nossas atitudes e no nosso caráter. Não podemos carregar aquilo que o Senhor já mandou nós deixarmos. Não podemos carregar aquilo que o Senhor já mandou a gente entregar. É melhor ser um barro. É melhor ser um barro na mão do oleiro do que ser um vaso na mão do diabo. É melhor ser um barro na mão do oleiro do que continuar sendo um vaso, mas na mão do diabo. Pastor, o que é isso? É isso. Escola de pé. Não, quero que você se ajoelhe no seu lugar aí. Aleluia, Por Senhor. favor. Se você não puder se ajoelhar, pode ficar sentado. Eu quero que você comece a falar com Deus. Eu quero que você seja sincero com Deus.